clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, desce cadeias, dissipa secas, Bom dia, amados do Senhor Jesus. Inicie esse momento agora declarando o nome de Jesus. Toda ansiedade, todo medo sai no nome de Jesus. Clame por esse nome. Toda treva são dissipadas pelo nome de Jesus. O nome de Jesus é cura. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é vida. Você pode declarar esse nome hoje sobre sua vida, sobre sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre a sua vizinhança, sobre a sua cidade. Declara o nome de Jesus e creia, há poder nesse nome. A história é mudada pelo nome de Jesus. No nome de Jesus, cativos são libertos. Aqueles que estão oprimidos são alcançados pelo Senhor Jesus. Declare esse nome crendo, esse nome tem poder. As coisas vão mudar através do nome de Jesus. Aleluia, toda treva é dissipada no nome de Jesus. Onde você estiver agora, declara o nome de Jesus sobre toda a escuridão, sobre a sua parentela. Declare o nome de Jesus sobre a sua família. Clame o santo nome de Jesus e creia. E creia. Tudo que está em Jesus, o poder que há em Jesus, ele vai operar. Onde você declarar esse nome? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Bom dia a todos vocês que já entraram. Todos são muito bem-vindos nesse canal aqui. E obrigada. Tem alguns queridos, algumas queridas amigas aqui que estão comigo toda quinta-feira. Que alegria. Nayara, princesa do Senhor. E a Dilma aí. Como é bom ter vocês aqui. Porque é o amor do Pai que tem nos unidos, é o mesmo mover. E é nessa unidade que o Senhor diz que Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Obrigada por permitir que eu entre na sua casa, que eu fale ao seu coração, que eu reparta com você aquilo que vem do Pai. Aline, você é bem-vinda, muito bom ter você aqui. E você que está entrando pela primeira vez, você é muito bem-vindo nesse lugar. Eu quero te falar que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa manhã, sobre a sua graça maravilhosa. E eu queria te pedir para que você acionasse esse aviãozinho aqui embaixo. Será que você consegue convidar 10 pessoas? Você vai ser um instrumento do Pai para trazer essas pessoas para esse lugar, para que elas possam também receber daquilo que o Pai vai derramar sobre nós nessa manhã. Amém? Vamos fazer isso? Glória a Deus. Eu quero orar com vocês para nós iniciarmos esse momento maravilhoso. Nós já iniciamos, na verdade, né? Nós estamos aqui na presença do nosso Pai para iniciar o compartilhar da palavra. Pai querido, nós queremos te louvar nessa manhã. Oh Deus, obrigado pela tua presença. Eu quero declarar teu nome, nome de Jesus Cristo, sobre todos que estão aqui nessa live, sobre todos que vão estar ouvindo depois, sobre as suas famílias. Eu declaro o nome de Jesus. Eu quero declarar, ó Pai, que o Senhor esteja entrando nessas famílias e trazendo paz, trazendo esperança, trazendo a salvação, Pai. Toda a escuridão seja dissipada em nome de Jesus. Eu quero declarar, ó Pai, que todo coração que está angustiado, coração que está em depressão, ó Pai,
coração que está vivendo um momento de aflição, de dor, que cesse agora toda dor pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro a tua paz, ó Pai, a tua paz, essa paz que excede todo entendimento, guardando agora cada mente, cada coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós clamamos a Ti, ó Pai, prepara o nosso terreno aqui, o coração, para receber aquilo que o Senhor quer nos entregar nessa manhã. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Bênção demais estar aqui com vocês. Vamos dar início hoje à série de lives Graça. Bom dia, Eliana linda. Então estaremos dando início hoje nesse tema maravilhoso, a graça do Senhor, essa graça que nos alcançou. E eu quero falar um pouquinho para você o que é essa graça. O que é a graça do Senhor? A graça, ela é, primeira coisa, um favor imerecido. Favor imerecido é aquilo que você recebe e que, na verdade, você não tinha merecimento nenhum para aquilo. É você receber um grande presente, um presente que você nunca daria conta de retribuir, mas que você... Só um minutinho, deixa eu ver o que é isso aqui. Oh, Deus. Pai, nós queremos agora, ó Pai, junto com essa irmã, clamar naquela região ali do sul, ó Pai, onde as famílias têm sido assoladas, ó Pai, quantos necessitados naquele lugar. Nós clamamos, ó Pai, por aquele povo, que o Senhor intervenha em favor deles, ó Pai. Pai querido, Tu és o dono do tempo, Pai, Tu és o dono, ó Pai, da chuva, Tu és o dono das nossas vidas, nós clamamos a Ti. Que cesse, ó Pai, todo o temporal sobre essa região. Pai querido, vai trazendo suprimento para o Teu povo, vai trazendo consolo, vai trazendo força, vai trazendo esperança para aqueles corações, ó Pai. Nós Te clamamos pela Tua intervenção no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então a graça, ela é um favor imerecido. Nós recebemos algo que nós não tínhamos merecimento nenhum. E eu quero te falar que talvez a graça, essa palavra graça, seja a palavra mais importante na Bíblia. Eu creio que ela é o coração do Evangelho. A graça é um presente que nós recebemos que não nos custa nada, mas que custou tudo para o doador. Ela custou tudo para Jesus. Ela custa tudo para quem está doando e nada para quem está recebendo. Graça vai muito além do que troca. Nós somos acostumados a convidar em casa para uma refeição quem te convidou, porque aí você tem que retribuir. Ou você convida para uma festa aquele que te convidou e assim vai. Você dá presente porque você recebeu. Mas a graça é muito além disso. Graça é o Senhor nos dando tudo e nós não merecendo nada, custando tudo para o Senhor e nada para nós. Amém? E como que essa graça, ela foi manifesta na pessoa de Jesus Cristo? Então nós vamos falar um pouquinho disso, para depois eu te mostrar como que Jesus nos ensina sobre a sua graça através de história. Então, primeira coisa, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Tem umas versões que falam que todos pecaram e estão destituídos, estão fora da glória de Deus. Então, qual é a nossa condição? Pecador. Mas para todas as nossas atitudes, todas as nossas condições, existe consequência. E a consequência do pecado é a morte. A palavra de Deus nos diz em Romanos 6 que o salário do pecado é a morte. Em Romanos 3, onde fala que todos nós pecamos e estamos destituídos dessa glória. E aí tem a consequência que é a morte. Então a sentença que havia sobre nós era a morte.
Nós, por nós mesmos, nós não tínhamos condições de reverter essa história. Nós não tínhamos condições de mudar essa sentença. A morte já estava decretada sobre as nossas vidas. Como pecadores, o final seria a morte. Mas aí entra Jesus Cristo para mudar a nossa história. Nós, por mais que nós esforçássemos, por mais que nós nos humilhássemos, por mais que nós tentássemos, nós não conseguiríamos mudar a nossa condição de pecador com destino à morte. Mas nós vamos ver em Romanos 3, no versículo 24, diz assim: sendo justificados, olha como que nós somos justificados, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. No versículo 28 diz assim: concluímos então que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Independente das nossas obras, nós somos justificados mediante a nossa fé em Jesus Cristo. E gratuitamente Ele manifesta a graça sobre as nossas vidas. Em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 4, nós lemos assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Aleluia! Pela graça nós somos salvos. Pela graça o Senhor mudou a nossa condição. De condição de pecador agora para filhos. No versículo 8, nós lemos assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso merecimento, mas é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é no nosso muito fazer, para que não haja glória no homem, mas nós entendemos que nós merecemos tudo, sem merecer nada, porque a graça de Deus foi manifesta em nós. Pelo seu sacrifício lá na cruz, Ele nos amou de tal maneira, e essa graça foi manifesta, essa graça nos alcançou, essa graça nos salvou. Aleluia! Em Tito, no capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Agora escuta isso. E essa graça que trouxe salvação a todos os homens, essa graça, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, de nos purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. E aí ele termina: ensine essas coisas. Meus amados, essa graça que nos alcançou, essa graça salvadora, ela nos educa, ela nos ensina como nós devemos viver. Uma vez que essa graça nos alcançou, ela vem nos ensinar como viver nos dias de hoje. Nós temos que entender que Deus, Ele sendo santo, justo, sem defeito nenhum, puro, o que Ele fez? Ele manifestou a sua graça, nos perdoando, nos salvando, nos purificando, nos dando uma nova vida, nos trazendo esperança, nos trazendo cura, nos trazendo todos os benefícios que está no Pai. Ele fala que já liberou para nós.
Deus, sendo esse puro, santo, justo, nos perdoou. A sua graça foi manifesta a nós. Aí, em Efésios capítulo 5, versículo 1, nós lemos assim: agora vocês sejam meus imitadores. Quem está falando isso? Jesus Cristo. Você entendeu até aqui tudo que o Senhor fez por nós? Sem nós merecermos nada, Ele manifestou a graça dele. Aliás, nós merecíamos a morte e Ele manifestou a graça dele, nos colocando no lugar de honra, mudando o nosso status. Nós agora somos filhos do Deus Todo-Poderoso, somos santos, redimidos, justificados por esse Deus. E Ele diz para nós: agora sejam meus imitadores. Porque essa graça vai te educar a viver como Cristo viveu. Uma vez que nós somos alcançados pela graça de Deus, a partir de nós então, tem que manifestar a graça. A quem que nós vamos manifestar a graça? Amando os nossos inimigos, amando aqueles que não merecem, que nós olhamos e falamos: não, esse não merece. Perdoando aqueles que nos ofenderam, porque não há pecadinho e pecadão, não há ofensa pequena ou ofensa grande que mereça ser perdoado. O Senhor perdoa a todos nós, independente que nós fizemos. Deus nos ama ou deixa de nos amar porque nós fizemos alguma coisa boa ou ruim. Deus nos ama porque Ele é amor. Deus manifestou a graça porque essa graça faz parte do caráter de Jesus. Nós temos que entender que manifesta a graça aquele que tem graça para dar. A graça, quando você manifesta a graça, o favor de Deus, está manifestando o caráter de quem dá, de quem doa e não de quem está recebendo. Olha como isso é forte. Independente do que a pessoa fez, você vai manifestar daquilo que você recebeu. Você recebeu graça, você foi perdoado, então você tem para dar. É assim que o Senhor Jesus nos ensina. Uma vez que nós recebemos do Pai, que nós bebemos da sua água viva, do nosso interior vai jorrar rios de água viva que vai encontrar, vai alcançar todos aqueles que aproximam de nós. Uma vez que nós recebemos a graça, nós vamos ser canal de graça na vida de outros. Às vezes você fala assim: não, falar é fácil. Mas eu quero te falar que o agir, o aplicar é possível porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós, Ele vai nos conduzir em caminhos de paz, em caminhos planos. Você se levanta como um pacificador, independente do quadro ao seu redor. Você se levanta exalando daquilo que você recebeu do Pai. Você levanta trazendo marca para o lugar que você está, segundo a marca que você carrega. Você carrega no seu coração as marcas de Jesus Cristo. Por onde você passa, essa marca vai ficar como a expressão da graça, do amor do Pai que habita em você. E nós temos que entender que, uma vez que nós recebemos a graça do Pai, nós vamos ser aqui na terra a extensão da graça do próprio Deus aqui na terra. Nós vamos ser aqui na terra a extensão dos braços do amor do Pai, a extensão dos braços do Deus que perdoa, a extensão da graça do Deus de compaixão, do Deus de bondade, do Deus de misericórdia. Uma vez que nós temos o Senhor, nós vamos ser a expressão dele nessa terra. Aleluia! E eu quero contar para você uma história que manifesta, que fala muito a respeito da graça do nosso Senhor. E essas histórias, elas foram contadas por parábolas pelo próprio Jesus Cristo, porque ele queria ensinar para nós sobre graça através dessas parábolas. Lucas, no capítulo 15,
Eu quero falar com você sobre a história do filho pródigo. Aqui, nessa história, no capítulo 15, bem no iniciozinho, eu queria que você ficasse atento, porque Deus vai estar falando conosco em todo momento. Em todo esse contexto aqui, o Senhor vai falar conosco. Ele falou muito ao meu coração e eu creio que Ele vai falar no seu também. No iniciozinho da parábola, aproximou-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem foi até Jesus? Quem estava próximo de Jesus que queria ouvir? Aqueles que eram marginalizados, os publicanos e os pecadores. Aqueles que, aos olhos dos que eram corretos, faziam tudo errado. Eles tinham que ser excluídos. Eles se aproximaram de Jesus. Olha agora os que eram certinhos. Os fariseus e os escribas ficaram de longe, olhando e murmurando. E eles murmuravam, como assim? Ele está aí recebendo pecador? Como isso pode acontecer? Então nós vamos entender que aqueles que têm sede, vêm, Jesus fala, venham a mim e eu darei água de beber. Jesus, ele manifesta a graça a todos aqueles que querem, aqueles que se rendem na sua presença. Ele não olha para a forma, aqueles que eram certinho, que consideravam que fazia tudo certo, que não tinha erro, ficaram murmurando, enquanto aqueles que necessitavam da graça estavam lá bebendo, ouvindo de Jesus. E aí Jesus contou as histórias. Antes de chegar no filho pródigo, ele contou a história da parábola da ovelha perdida. E nessa parábola, fala que um homem tinha 100 ovelhas. Uma delas fugiu. Ela se perdeu no deserto. Ele deixou as 99 e saiu para encontrar a que havia perdido. Era uma que perdeu, ele deixou 99 e foi encontrar aquela. O que o Senhor nos ensina aqui? Que aquele que você considera que está perdido, que fez a opção de estar longe, que é desgarrado, aquele que às vezes você olha e você não vê esperança para ele, às vezes é um filho, às vezes é seu cônjuge, às vezes é um parente seu e você olha assim e não tem jeito. Jesus, ele nos ensina aqui que esse homem deixou as 99 e foi atrás de um. E quando ele encontra um, ele fala assim, venham festejar comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Ele reuniu vizinhos, amigos para festejar por uma que havia perdido. A festa nos céus, por um pecador que se arrepende, que necessita de arrependimento. A graça foi manifesta com aquele que havia perdido. Deixa o Espírito falar ao seu coração. Depois dessa parábola, tem a parábola da dracma perdida. Uma mulher, ela tinha 10 dracmas, que representava muito para ela, e ela perdeu uma dracma. Essa mulher, ela parou com tudo que ela estava fazendo. Ela acendeu as luzes, começou a varrer, procurar, até que ela encontrou a dracma. E aqui diz nesse texto que quando ela encontrou essa dracma, ela reuniu os amigos, vizinhos e foi festejar por uma dracma que ela havia encontrado. Ela não desistiu, apesar dela ter ficado ainda com 9 nas mãos. Ela não desistiu daquela que havia perdido. Não desista daquilo que o Senhor te deu. Não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos. O Senhor quer que através de você a graça seja manifesta e seja alcançado pelo amor do Pai. Não desista das pessoas que você às vezes tem perdido a esperança. O Senhor é poderoso para fazer muito além do que você pode pensar, pedir ou imaginar. Ele opera em nós segundo o seu poder e não na nossa capacidade. Então creia que o poder de Deus, ele é muito maior do que qualquer circunstância contrária.
E agora nós chegamos na história do filho pródigo, que eu quero compartilhar com você. Mas antes de entrar na história do filho pródigo, eu quero compartilhar uma história que eu li e que ela tem tudo a ver com a história do filho pródigo. E ela, como falou ao meu coração. Conta-se que uma jovem, ela foi criada em Traverse City, em Michigan. E essa jovem, ela era uma adolescente entrando para a juventude bem novinha e ela começou a encantar com as coisas do mundo. E os pais dela eram rigorosos, aqui até fala antiquados, e eles costumavam reagir mal àquelas escolhas que a sua filha fazia. Então a sua filha escolheu colocar piercing no nariz, aquilo para o pai foi assim um horror. E o pai começou a reagir ao piercing, ao comprimento das saias, às músicas que ela ouvia. E cada vez que os pais vinham para repreendê-la, ela reclamava, o coração dela fervia em ódio, ela gritava, eu odeio vocês, e ela corria para o quarto, trancava a porta, e ali ela ficava por um tempo. Mas teve um dia que nesse processo todo, primeiro, essa jovem, ela começava a tramar. O dia que eu puder, eu saio dessa casa. Eu não aguento esses pais me policiando e ficando de cima de mim. Eu quero liberdade. E um dia, numa dessas discussões com o pai, ela trancou o quarto, a porta do quarto, bateu a porta. E nesse momento, ela tramou a sua fuga. E o pai passou um tempo, ele bateu ali na porta e a filha não abria, e o pai percebeu que a filha tinha fugido. E esse pai foi para a janela e ficou olhando na espera de que essa filha voltasse e amanheceu o dia. Passou outro dia, essa filha não voltou. E esse pai, ele tinha um sentimento de raiva pela atitude da filha, ao mesmo tempo de amor, ao mesmo tempo de compaixão, ao mesmo tempo de querer a filha de volta. Era um misto nas suas emoções. E essa filha, ela fugiu para um lugar que ela falou, ali meu pai nunca vai me procurar. Essa filha, ela foi para Detroit. E em Detroit, ela já tinha notícia de que lá tinha muitas gangues, era lugar onde a droga era totalmente usada e livre, e muito sexo livre, e essa menina foi para lá, que ela falou assim, lá meu pai não vai me encontrar. E essa menina chegando nesse lugar, logo que ela chegou, um carro, que ela falou que nunca tinha visto um carro tão grande, parou do lado dela e perguntou se ela precisava de ajuda, o que estava acontecendo, e essa jovem, ela sozinha, perdida, falou que sim, que precisava. Ele falou, não, então vem, eu vou te levar para um lugar seguro, você alimenta e depois você cuida da sua vida. E ele levou essa jovem para uma casa de prostituição. Lá nessa casa, essa história é verídica, lá nessa casa ele drogou essa jovem, ele deu uns comprimidos para ela. E essa jovem drogada, muito novinha, ele pintou o cabelo dela de loiro, mudou essa menina e ela foi para essa casa de prostituição ser usada pelos homens que passavam naquele lugar. E essa menina no início, drogada, ela se tornou uma viciada, foi achando aquela vida interessante, eu tô livre, tô fazendo o que eu quero. Mas passou um ano que ela estava nessa casa, essa menina adoeceu. E ela foi cometida de uma doença séria. O que aconteceu? Aquele homem que levou ela para aquela casa, que era o chefe dela, nesse momento da enfermidade dela, ele falou, você não me interessa mais. Colocou ela para a rua. Do que ela recebeu naquela noite, ela tinha no bolso. Não tinha mais nada. Ela não tinha lugar para ficar, ela ficou desamparada e ela procurou uma marquise de uma loja, pegou os jornais, cobriu as pernas e passou a noite ali. E aquela noite, aquela jovenzinha toda cheia de coragem de viver a aventura, ali naquele momento ela começou a sentir medo, insegura, ela começou a lembrar da casa dela, do pomar que tinha, quantas coisas naquela casa, do pai, e ela começou a entender, no momento ali da sua dor profunda, que ela tinha um pai que a amava,
e que o tempo todo tentou protegê-la e ela não entendeu. E nesse momento de muita angústia, ela mandou mensagem para o telefone da casa. Só que ela ligou, a primeira vez ela não conseguiu nem deixar mensagem, a segunda e na terceira vez ela deixou a mensagem. E a mensagem falava o seguinte: Pai, eu estou voltando para casa, eu chego meia-noite, se o Senhor me aceitar de volta, o Senhor vai na rodoviária, se o Senhor não me aceitar, não precisa ir, eu vou entender. Porque o ônibus ia fazer uma pausa na cidade dela de 15 minutos e continuava a viagem. Ela falou, se o senhor não me aceitar, eu continuo. Eu vou procurar um lugar. E durante essa viagem, essa jovem foi passando um pesadelo, né? E ela pensava, meu pai não vai me aceitar, eu não esperei a resposta dele. E se ele estiver viajando, e se não tiver ninguém lá em casa, e ele não vai me querer de volta, eu desse jeito, totalmente mudada, os dedos todo marcado de queimado de cigarro, toda picada por droga, meu pai não vai me aceitar de volta. E quando o ônibus chegou naquele lugar, aquela jovenzinha ansiosa, né? O que vai acontecer comigo agora? Quando ela desceu do ônibus, que ela entrou no saguão lá da rodoviária, não tinha nada do que ela pensou que poderia estar esperando. Naquela rodoviária tinha uma multidão de pessoas. Tinha os parentes, tinha os amigos, tinha avós, todos de chapeuzinho na cabeça, faixa na mão, apito na boca, dizendo quanto ela era amada. E no meio daquela multidão, o pai daquela jovem saiu. E quando o pai vai encontrar com aquela filha, com um sorriso desse tamanho, lágrima nos olhos, e a filha já vem. Ela ajoelha e fala, pai, me perdoa, eu errei demais. E o pai levanta a filha, abraça e fala assim, filha, não precisa pedir perdão, não vamos perder tempo, vamos para casa depressa, porque tem uma festa para você lá em casa, tem mais amigos lá te esperando, você é muito amada, você é escolhida, nós te aguardamos por você todos os dias que você esteve fora. Amados, o que é isso? É a manifestação da graça. Uma vez que você recebeu a graça, uma vez que você alcançou o perdão, esse lugar de misericórdia no coração do Pai, nós precisamos expressar esse amor e essa graça. Quantas vezes nós perdemos tempo porque nós queremos acusar? Não, agora diante desse ato tem que ter uma punição. Eu não posso agora mostrar, né, que eu estava assim tão angustiado, tem que ter uma punição. Não, amor. Não é isso que o Senhor nos ensina, Ele fala, manifesta amor. Porque você tem amor, do que você recebeu, você pode dar. Manifesta a graça que um dia te alcançou. E nós vimos aqui na história do filho pródigo, uma história muito parecida com essa, onde um homem tinha 2 filhos. E um filho falou assim, pai, eu quero a minha parte. Eu quero aquilo que cabe a mim. E o pai repartiu os bens. O filho ficou lá mais uns dias e aqui fala que passando uns dias esse moço juntou tudo que ele tinha e saiu porque ele queria aproveitar a vida. E a palavra diz que ele desperdiçou em terras distantes tudo que era dele e ele viveu de uma forma desenfreada. Mas esse jovem, enquanto ele tinha poder, enquanto ele estava conquistando, ele foi andando, ele foi cada vez para mais longe do pai. Mas chegou um dia que ele acabou. O dinheiro, chega um momento que acaba, né? Ele não foi feito só para gastar. E ele perdeu tudo que ele tinha. E ele começou a passar necessidade. Ele foi para um lugar para trabalhar, para cuidar de porcos. Ele desejava comer a comida dos porcos e nem isso ele podia. Ele começou a passar fome, começou a passar necessidade em todas as áreas.
ele caiu em si, lembrou do pai. E ele falou: na casa do meu pai, até os trabalhadores têm pão com fartura e eu aqui passando necessidade. E ele falou: eu vou voltar para o meu pai. E eu vou falar para o pai: olha, Senhor, pai, eu pequei, eu errei, eu fiz tudo errado, mas me aceita como um dos seus trabalhadores. E ele foi tramando aquilo na mente dele e ele voltou para a casa do pai. Meus amados, olha o tanto que a palavra é linda, que fala assim, no versículo 22. Aliás, antes disso, versículo 20. E arrumando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. O que mostra? O pai não desistiu do filho, o pai continuava esperando o filho, o pai avistou o filho, ele ainda estava longe. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Naquela época, na cultura, na posição que aquele pai tinha, ele nem podia fazer isso. Ele não corria de maneira nenhuma para encontrar um que errou, ainda abraçar, beijar aquele que estava errado. Mas o pai, ele não olhou para nenhuma regra. O amor estava explodindo dentro dele e foi a manifestação desse amor, foi a manifestação da graça de Deus que havia nele, que ele foi impulsionado. Ele correu, abraçou, beijou o filho e o filho disse: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. O Senhor, ele aguarda por nós para manifestar a sua graça. E quando nós nos rendemos na sua presença, o Pai já tem vestes novas para nos colocar. Todo trapo de imundície, todo trapo do pecado é arrancado das nossas vidas e ele nos cobre com vestes santas, com vestes de louvor. O Pai falou assim: coloca no dedo dele um anel. O anel representa autoridade. Está voltando para aquele homem que estava perdido a autoridade de filho. Quando nós vamos para a presença do Senhor, Ele nos dá autoridade de filho. Ele fala: olha, foi com amor que eu estou te atraindo. Você é meu filho amado. Eu estava guardando por você para manifestar a minha misericórdia sobre a sua vida. E o Senhor, e aquele pai continuou: coloca nele, coloca sandálias nos seus pés, tragam e matem um bezerro. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Glórias a Deus. Amados, olha aqui a manifestação da graça. Olha a manifestação da graça, olha a manifestação do amor do Pai. É assim que o Senhor nos ama. Esse pai desse filho pródigo, ele representa Deus, nos aguardando e pronto para nos perdoar. Mas nós vamos ver aqui que nessa história o Senhor Jesus fez questão de introduzir o outro irmão. E vamos ver aqui, diante disso tudo, qual foi a reação do irmão. O filho mais velho estava no campo. E quando ele voltava, ele aproximou, ouviu músicas, viu danças. Ele chamou um dos empregados e perguntou: o que está acontecendo? E o empregado falou: olha, o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado e com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. O filho mais velho ficou indignado. O coração dele falou: que absurdo! Como assim? Ele saiu, gastou tudo, perdeu o dinheiro e agora meu pai está fazendo festa para ele. Como assim? Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Mas
o pai, o pai falou assim, olha meu filho, foi lá e tentou convencê-lo a entrar primeiro. Mas ele respondeu para o pai, olha pai, faz tantos anos que eu te sirvo, nunca transgredi um mandamento seu. Ele está igual aquele fariseu lá do começo, eu faço tudo certo. Esse pecador, Jesus assentando com o pecador, como assim? Eu faço tudo correto. Eu mereço sim sentar com Jesus, mas agora esse pecador... E aqui ele fala assim, eu sempre nunca fiz nada errado, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os amigos. Aí o pai olha para ele com amor, com misericórdia e fala assim, desculpa aqui que o pai fala assim, meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é seu. Mas era preciso festejar e alegrar, porque esse seu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Glórias a Deus. Meus amados, como que nós estamos hoje? Qual tem sido a nossa posição? Aqui Jesus nos ensina 3 lugares. O lugar daquele que arrependeu e voltou, reconheceu que estava em pecado e voltou para pedir perdão para o Pai, para querer estar junto do Pai novamente. Tem a figura do Pai, que representa Deus, manifestando a graça e que nos ensina que, como Ele, nós também precisamos manifestar essa mesma graça. E tem a figura do Filho, que estava junto do Pai, porque uma vez que nós recebemos da graça de Deus, uma vez que nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, lá em Efésios fala que agora, uma vez que somos dele, ele já nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se nós estamos nele, tudo que é dele pertence a nós. A herança é nossa, a vitória é nossa, nós temos tudo. Mas muitas vezes esse que já tem, esse filho que está com o pai, ele não entendeu nada disso. Ele vive ainda mendigando. Mas como o Senhor não fez festa para mim? E aquele que sente injustiçado é porque ele não recebeu, ele não vive a graça do Senhor. E ele vai para o lugar, sabe qual lugar? De apontar o dedo e acusar. Quantas vezes nós estamos nesse lugar? A gente olha e fala assim, não, esse não merece. Agora é banco. Agora está destituído, vai ficar fora. Não faz mais parte. Aqui ele não assenta. Esse errou. Esse não merece. Quantas vezes nós temos agido como esse irmão, nesse lugar de acusação, achando que nós somos juiz, achando que nós podemos definir, decretar a causa para as pessoas. E nós esquecemos que nós somos pecadores, que nós não merecíamos nada. Se nós fomos salvos foi pela graça do nosso Deus, que nos deu tudo sem nós merecermos nada, que se entregou quando nós estávamos destituídos dele, quando nós éramos inimigos da tua presença, quando nós fazíamos tudo que era contrário ao Senhor. O seu amor nos alcançou, esse amor que nos redimiu, esse amor que nos colocou nesse lugar. Que nós possamos viver essa graça do Senhor, sair desse banquinho que muitas vezes nós subimos, achamos que nós temos direito de acusar, achamos que nós temos direito de determinar quem está certo, quem está errado. Nós não somos capazes disso, nós carecemos do Senhor a cada dia. Se não fosse o amor do Pai, nós estávamos perdidos, nossa condição era de podridão. É a graça de Deus que nos alcançou e nos levou para esse lugar. E que hoje nós possamos expressar esse amor e essa graça do Pai. Nós vimos ali
Na parábola da ovelha perdida, aquele dono ali das ovelhas, ele andou longe, ele foi lá com o aprisco para procurar a sua ovelha. Aquela mulher que perdeu a dracma, ela não mediu esforços para achar a dracma que havia perdido. Nós vemos aqui aquele pai, ele não desistiu do seu filho, por mais que seu filho tenha errado, por mais que seu filho tenha virado as costas para ele, ele não desistiu do seu filho. Mas eu quero te lembrar hoje que Jesus, ele não desiste de você. Ele não desiste da sua família. Ele não desiste da sua parentela. Ele não desiste de nós. Ele sim percorreu o maior caminho. Ele veio para a terra assumindo a forma de homem e andou nessa terra para nos encontrar. Foi a graça do Senhor manifesta, foi esse amor manifesto que nos alcançou. E hoje, que nós possamos viver essa graça. Eu quero te falar que o mundo carece da graça de Deus. O mundo vive a não graça. O Senhor Jesus nos levantou a igreja para ser o porto da graça. Que nós nunca esqueçamos disso. O Senhor não nos levantou para ter o dedo acusador, mas Ele nos levantou para sermos o lugar da manifestação da graça de Deus. Ser cristão significa perdoar o imperdoável. Ser cristão significa amar aquele que nós achamos que não merece. Porque o Senhor perdoou a mim e a você, que éramos imperdoáveis. Ele nos alcançou e que esse mesmo amor que nos alcançou, através de nós, alcance as pessoas. Eu quero declarar a graça do Senhor penetrando sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre as suas emoções, sobre o seu coração. Que a graça do Senhor tome a sua vida, tome a sua família, que você venha viver uma nova realidade, movido por essa graça salvadora do Senhor, por essa graça perdoadora, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença e nós queremos Te dizer, ó Pai, que nós Te amamos. Nós carecemos da Tua presença. Nós necessitamos, ó Pai, do Senhor a cada dia. Sem o Senhor, ó Pai, nós não conseguimos dar nenhum passo. Quantas vezes, ó Pai, nós sentimos cansados, quantas vezes sentimos desanimados, angustiados, ó Pai, frustrados com todo o processo. Mas, ó Deus, hoje o Senhor vem nos lembrar que o Senhor não desiste de nós. O Senhor está sempre com as mãos estendidas, ó Pai, com Teu socorro para nos alcançar. O Senhor está sempre pronto, ó Pai, para manifestar a Tua misericórdia sobre nós. Ó Deus, nós queremos Te dizer, ó Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua graça, nós não merecíamos nada. Mas o Senhor não olhou, ó Pai, para o que nós podíamos Te oferecer. O Senhor simplesmente nos amou. O Senhor simplesmente nos amou e a Tua graça nos alcançou. Oh Deus, mas nós não queremos, ó Pai, guardar isso só para nós. Nos ensina, ó Pai, a espalhar a Tua graça. Faz de nós esse canal de graça. Faz de nós esse canal de misericórdia. Faz de nós esse canal perdoador. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós estendemos o dedo da acusação, que nós quisemos determinar, ó Pai, o que o outro merecia ou não. Pai amado, quando aquela mulher, ó Pai, adúltera, foi pega em adultério, aquelas pessoas levaram ela até o Senhor e todos, ó Pai, estavam esperando o apedrejamento, porque era o que aquela mulher, segundo a lei, merecia. Mas o Senhor, ó Pai, olhou para ela com misericórdia, com tanto amor. E o Senhor lembrou aqueles homens
Quem não tem pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. E todos caíram em si. Que hoje nós possamos cair, ó Pai, em si. E lembrar, ó Pai, que nós não podemos continuar lançando pedra, porque nós também somos pecadores. Que nós possamos, ó Pai, ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que se entregou, que se perdoou, que se deu, ó Pai, em favor de nós. E o Senhor, ó Pai, com grande misericórdia, olhou para aquela mulher. Eu também não te condeno. Vai e não peque mais. Oh Deus, obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu amor. Obrigada porque nós merecíamos acusação, mas o Senhor, ó Pai, escolheu nos salvar. O Senhor escolheu nos perdoar. O Senhor escolheu nos redimir. O Senhor escolheu nos justificar. O Senhor escolheu fazer de nós um povo de propriedade exclusiva do Senhor, redimidos, santos, lavados, ó Pai, pelo sangue do Cordeiro. E nós queremos te exaltar, ó Pai. Nós queremos te dar toda a honra e toda a glória nesse dia. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada porque a tua graça nos alcançou e nos salvou. E eu declaro sobre todos que estão aqui comigo hoje, todos, ó Pai, que vão estar ouvindo essa live depois. Eu declaro sobre o teu povo que está aqui, sobre as famílias, ó Pai, aqui representada, a tua graça alcançando esses corações, a tua graça inundando essas vidas, ó Pai. Eu declaro a unção do teu amor sendo derramado sobre o teu povo, o manto do teu amor. Cobre cada vida nessa manhã, ó Pai. Que sejamos encharcados pela tua presença nessa manhã, em nome de Jesus, ó Pai. Nós não queremos ser os mesmos, mas nós queremos viver movidos somente pela tua graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus amados, a presença do Senhor é muito forte nesse lugar. Eu creio que assim como eu fui visitada, você também foi. Que seu coração hoje seja mesmo a manifestação dessa graça por onde se passar. Depois você ouça essa música inteira que eu coloquei aqui. Clamo Jesus. Clamo Jesus. Coloca no seu carro enquanto você estiver no carro. Coloca na sua casa e começa a declarar esse nome de Jesus. A graça de Jesus, ela é poderosa para transformar a nossa história. Amém? Aleluia. Eu quero te falar que eu tenho intercedido por você, que tem me acompanhado todos os dias. E eu creio que grandes e maravilhosas coisas o Senhor tem para te entregar. Que você tão somente creia e prossiga. Ontem eu recebi uma palavra, a pastora está até aqui, pastora Regina, minha amiga que o Senhor me apresentou, tão linda. E a palavra foi: prossiga, prossiga, saia do barco, prossiga. E eu quero te falar, prossiga, prossiga. Saia do lugar onde você ficou estacionada, prossiga. Vai espalhar essa graça. O Senhor quer te usar. Ele já manifestou sobre você, agora Ele quer te usar. Prossiga e cumpra tão somente aquilo que o Senhor tem segregado no seu coração, em nome de Jesus. Se você foi abençoado, eu queria te desafiar a fazer um print dessa live, divulga no seu stories para que mais pessoas sejam abençoadas também, em nome de Jesus. Até quinta-feira que vem nós teremos uma convidada aqui muito especial, prosseguindo nesse tema, graça. Deus te abençoe, em nome de Jesus.